Sabe aquele negocinho minúsculo? Um pacotinho de material genético, sem célula, invisível, que em terras mineiras e goianas poderia ser retratado como um trenzinho ruim, e que de tempos em tempos vem mostrar que os piores problemas da humanidade não são aqueles que podemos ver e pegar? Pois é, estamos enfrentando um destes hoje. Nós falamos dos vírus, especialmente do coronavírus. Uma coisinha intangível vem com um poder destruidor imenso, capaz de fechar escolas, locais de trabalho, confinar-nos em casa, obrigando-nos à convivência com os nossos pais e filhos, cônjuges e irmãos, tios e tias, avós e avós. Para alguns, pareceria mais fácil a saída de casa e o enfrentamento da pandemia do que o isolamento social junto da família, lidando com problemas arraigados. Um pedido de desculpas e um olho no olho torna-se motivo de pânico. Você, que nos ouve, poderia pensar que não é para tanto, mas devemos considerar que muito mais que os problemas bélicos, econômicos, trabalhistas e sociais, temos no fundo de tudo isso a nossa forma de pensar e de agir. Vemos o mundo sob uma ótica por vezes deturpada. A crítica caminha na vanguarda e na retaguarda de quase todo o tópico que discutimos. E eis aqui um problema interessante de se analisar, porque essa crítica está quase sempre voltada para o exterior ou para o passado. Em outras palavras, para algo que somos incapazes de alterar. É o comportamento do outro, o que ele deveria ou não ter feito. E isso tudo é muito vazio. Porque com tantos problemas, em meio a tantas incertezas, parar para evidenciar tudo de ruim é qualquer coisa menos algo bom e construtivo. É difícil pedir para que vejamos o lado bom de tudo isso, porque em geral, o que nossa mente está preparada para ver é a calamidade pública, o desespero e o mau comportamento dos cidadãos. Por outro lado, também seria exaltar o pessimismo a um grau que ele não merece se disséssemos que não há o que se aprender aqui, que não tem o que ser aproveitado. Sobre esse aproveitamento, podemos abrir algumas frentes de raciocínio. A primeira delas seria do ponto de vista geral, onde não podemos deixar de lado as questões globais. Se antes as preocupações maiores eram os conflitos políticos, o sobe e desce da bolsa de valores, as fronteiras comerciais, hoje algo se destaca. Como faremos para que a situação melhore? Como evitaremos o avanço desse vírus? Como poderemos ajudar, de uma forma ou de outra, no encontro da solução o mais rápido possível? Claro que os outros problemas não deixaram de existir, assim como não acabaram as outras doenças. Mas o nosso foco passou a ser um, e as ações deixaram de ser individuais e passaram a ser um pouco mais coletivas. Você pode até argumentar que se fôssemos tão humanos, as fronteiras não seriam fechadas. Mas esse isolamento é uma medida de controle circunstancial e não um ato egoísta pautado única e exclusivamente na autopreservação. Mas sobre o nosso comportamento, falaremos melhor logo em seguida. Dezenas de países estão debruçados na busca por compreender como esse vírus age no organismo, como nosso sistema imunológico pode combatê-lo, quais as características da doença. Em janeiro, a própria Organização Mundial da Saúde ainda não considerava o vírus como a ameaça que vemos hoje, e muitos pensaram que a propagação poderia acontecer naturalmente, sem que nos empenhássemos em proporcionar medidas de controle. Mas aí, vieram os números nos mostrar uma realidade até então ignorada. E se o contágio se desse em massa e todos precisassem do sistema de saúde? Onde seriam atendidas tantas pessoas? E os aparelhos, equipamentos de proteção? E os profissionais?
As contas foram nos mostrando que não havia preparo para isso. E não estamos falando de Brasil, estamos falando de mundo. Como todos já devem ter ouvido falar, tudo começou em Wuhan, na China, no final de 2019, daí o nome Covid-19. Acabou de sair no periódico científico Nature Medicine um estudo sobre a origem desse vírus. E os pesquisadores afirmaram se tratar do sétimo corona a infectar seres humanos. E contrariando alguma das teorias da conspiração que temos recebido pelo WhatsApp e nas demais redes sociais, é muito improvável se falar em uma construção, uma manipulação laboratorial perversa e bem arquitetada. Embora no campo das ideias isso seja possível, talvez fosse mais pertinente, esperamos sinceramente isso, vermos esse cenário apenas nas histórias em quadrinhos. Voltando ao estudo, é possível também que em alguns locais tenhamos ouvido ou visto se falar em SARS-CoV-2. O que seria isso? Trata-se do vírus causador da síndrome respiratória aguda grave que estamos presenciando. E é um novo vírus, uma versão 2, daí o CoV-2. Simplifiquemos assim. O atual coronavírus teria, ao que tudo indica, dois ancestrais. O coronavírus da síndrome respiratória aguda grave, que é o SARS-CoV, e o coronavírus da síndrome respiratória do Oriente Médio, que é o MERS-CoV. Os pesquisadores levantam duas hipóteses plausíveis para explicar a origem dessa nossa nova doença. A primeira, que seria uma seleção natural em um hospedeiro animal. O morcego tem sido o mais apontado como o principal dentre eles. Mas autores levantam a possibilidade de outros animais, um deles o chamado pangolim, que há quem diga uma inspiração por um personagem da série animada Pokémon. E aí só depois a transmissão para nós, seres humanos, que é um fenômeno conhecido por transferência zoonótica. Aqui vale uma ressalva. Dizem os estudiosos, porque para isso ter acontecido, necessário seria uma grande população de animais, de forma que a seleção natural agisse e o vírus fosse capaz de se manter nela. A outra hipótese, alternativamente, é a de que primeiro os animais nos transmitiram e só depois a seleção natural atuou nos vírus que estavam presentes em nós. Bom, aos poucos as coisas vão se aclarando e nós vamos descobrindo de fato como tudo aconteceu. Em outro estudo, publicado na revista Nature, vieram dados relativamente animadores. As estimativas de taxa de mortalidade para esta doença de hoje sugerem um vírus menos mortal que dos outros surtos em larga escala, como a própria síndrome aguda respiratória grave e também a síndrome do Oriente Médio e o Ebola. Só que, infelizmente, ele se espalha muito facilmente, mais fácil até que a gripe sazonal. Uma pessoa infectada, segundo os cálculos, poderia transmitir o vírus para 2, 3 pessoas. Como essas 2, 3 pessoas poderiam passar para outras 2, 3 pessoas, vemos que com um pouquinho de esforço mental, nós piscamos e centenas, milhares, milhões se contaminam. E não há estatística para a taxa de mortalidade que consiga confortar a morte de um ser humano sequer. Daí a importância das restrições que vêm sendo impostas e dos alertas sobre cuidados redobrados com higiene. Ainda nesse estudo, foi levantado um dado curioso. Para controlar o surto, a China acabou reduzindo o consumo de energia e, consequentemente, diminuiu a poluição do ar. Os dados de satélite da NASA e da Agência Espacial Europeia mostraram ter havido uma redução acentuada dos níveis de dióxido de nitrogênio, o NO2, na atmosfera. Coincidência ou não, e aqui não se trata de dado científico, mas uma mera observação, a exposição prolongada ao NO2 pode ocasionar internações por problemas respiratórios, pulmonares e agravamento de alergias. Essa foi só uma curiosidade. Abrindo parênteses, talvez você já deva ter visto fotos das águas de Veneza e de outros ambientes que vêm se recuperando e relembrando uma exuberância até então esquecida ou pouco percebida. Outro estudo, este de um jornal indiano,
alertou para o período de incubação de 2 a 14 dias do vírus. Ou seja, você saiu, teve contato com outras pessoas, não se sentiu mal na próxima semana, acredita que pode fazer o que quiser e fica um pouco animadinho demais e confiante de que não contraiu a doença. Daí, munido dessa certeza, acreditando-se imune, arrisca-se numa nova aventura e encontra outras pessoas. Só que dessa vez, você não é o alvo, você é o espalhador. Algumas pessoas são consideradas como super espalhadoras. Elas podem transmitir para um número muito maior de pessoas. Imaginemos o estrago causado por isso tudo. Os sintomas nós já conhecemos, mas é sempre bom lembrar: febre, tosse, dor de garganta, falta de ar, fadiga, mal-estar. Trata-se de uma doença, de uma forma geral, leve para a maioria das pessoas, o que é bom. Inclusive, há aquelas assintomáticas. Mas em alguns casos, e é aqui onde a preocupação com os idosos aumenta, ela pode evoluir para pneumonia, síndrome de desconforto agudo, disfunção de múltiplos órgãos. Sejamos nós quem formos. Cuidado conosco é agora cuidado com todos. É parte do nosso dever cidadão zelar pela nossa integridade e pela integridade de todos os nossos vizinhos, familiares e todos aqueles profissionais que, obrigados a saírem de casa pelos imperativos do dever, zelam pelo bem comum, mesmo estando com medo, insegurança e em condições nem sempre adequadas para o desempenho das suas funções. O vírus, embora precise de um hospedeiro para se multiplicar e causar o estrago que vemos, ele pode permanecer viável em superfícies por dias, caso as condições sejam favoráveis. Por outro lado, basta um desinfetante, um alvejante, peguemos ali o hipoclorito de sódio, que é a fórmula da famosa que boa, ou o peróxido de hidrogênio, ou o álcool 70%. E aí esse danadinho pode ser destruído rapidamente. Nós ainda estamos aprendendo sobre como tudo funciona, e no Brasil o pico da doença provavelmente ainda não chegou. Mas a cidade da China, onde tudo começou, dia 18 de março foi um dia de comemoração, porque não teve um novo caso registrado. Mas infelizmente os casos continuam aparecendo na China, de uma forma geral. Nesse cenário, onde parece quase inevitável a infecção, vai levantar o caso da Alemanha. A BBC publicou no dia 23 de março o sucesso que o país tem tido pela postura célere no investimento em prevenção. Quando as coisas começaram a ser noticiadas, logo eles buscaram se preparar para o que viria. E embora os casos de contaminação lá sejam altos, o quinto maior, a taxa de mortalidade baixa. Eis aí uma lição para se aprender com a Alemanha. Prevenção e precaução não são apenas princípios da nossa legislação, são também um imperativo. Não vivemos um momento muito fácil na nossa história, e buscar valorizar e aproveitar oportunidades não equivale a esquecer das dificuldades ou desconsiderar as ações perniciosas existentes. Precisamos trabalhar para a promoção daquilo que se acredita e daquilo que a gente vê necessário. Sem lançar qualquer acusação, mesmo que agora de nada serviria, mas apenas para refletir um pouco melhor sobre a situação que precisa ser mudada, nós perguntamos: como é de fato a relação das pessoas com os animais que são possíveis vetores dessa doença atual? E nós perguntamos isso porque uma coisa é ter um contato ocasional com o animal, outra coisa é ter uma relação mais próxima ou um contato constante. E dizemos isso porque feiras de animais, sem qualquer preocupação sanitária, ainda são realidade em muitos locais do planeta. O sangue ali se confunde e funde ao próprio chão. Se em várias regiões comemos o que em outros locais é sagrado, não é surpresa comermos também o que em outros locais é considerado asqueroso, nojento. Animais de rua, animais exóticos, qualquer tipo de animal, ratos, morcegos, civetas, cães, vão aos pratos sem muitas preocupações com higiene e preparo. Se voltarmos ao passado, rememorando outras pandemias, a exemplo das causadas pelo vírus influenza, temos, como destaca um estudo publicado no Jornal Brasileiro de Pneumatologia, que a convivência estreita entre porcos,
patos, pessoas. Na região onde teve início aquela doença, e aqui também na China, propiciou e propicia um ambiente ideal para a geração de vírus recombinantes, ou seja, uma reorganização genética entre vírus humanos e aviários. E outro estudo genético e análises bioquímicas, levantados por esses autores, indicaram que as pandemias ocorridas na Ásia e em Hong Kong foram geradas por vírus recombinantes. Ou seja, tudo indica que essa relação com os animais, como ela tem se dado, foi o fator gerador. Na gripe suína, também não foi muito diferente. Estudiosos, em 2007, publicaram um artigo na Clinical Microbiology Reviews, relembrando que o coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave, o SARS-CoV, foi um vírus que causou a primeira grande pandemia do milênio. Houve rápido crescimento econômico no sul da China, o que teria levado a uma demanda cada vez maior por proteína animal, que poderia ser buscada em animais de caça exóticos, como civetas. Talvez você já tenha ouvido falar esse nome quando ficou sabendo daquele bichinho cujos excrementos, ou seja, o cocô, tornava o café uma iguaria mais saborosa e mais cara. Bom, mas isso já é uma questão de paladar. Voltando ao estudo, um grande número de variedades desses mamíferos selvagens de caça, em gaiolas superlotadas, aliadas a uma falta de medida de biossegurança em mercados úmidos, permitiram o salto desse novo vírus de animais para humanos. E lá, em 2007, os autores falavam que os hábitos chineses, como estavam, poderiam ser considerados uma bomba relógio e que uma reemergência não poderia ser descartada. Parece não termos prestado muita atenção a esse alerta. E aquele vírus é um de uma família de 36 tipos de coronavírus. Você se lembra de termos trazido o fato de que o coronavírus atual é o 7º tipo a contaminar seres humanos? Então, nós não queremos nem saber o que podem causar as outras dezenas dele, se não aprumarmos na vida. E uma coisa é fato: se fizéssemos 1/10 conosco do que fazemos com alguns animais a pretexto de sobrevivência e alimentação, estaríamos de volta aos tempos bárbaros. Essas são algumas das facetas advindas da pobreza, da miséria, da insalubridade, da falta de educação e cultura, da ignorância, da falta de escrúpulos. Felizmente, isso tudo é contornável. Infelizmente, não é tão fácil, porque exige um esforço coletivo. E nós estamos dispostos verdadeiramente a abrir mão de alguns comportamentos, de alguns hábitos que são destrutivos, de posturas que são totalmente egoístas, de posições intolerantes e até mesmo de alguns investimentos que nós fizemos durante muito tempo para um bem maior? Sobre esse sacrifício, nós não podemos deixar de citar, tristes pela situação, mas com admiração e reconhecimento da postura, o professor da Michigan State University, Richard Lenski, que ele teve um grande impacto com o coronavírus e se viu constrangido a parar recentemente um experimento de 32 anos, no qual ele vinha observando uma população de bactérias por mais de 73 mil gerações. Ele poderia reclamar, mas preferiu dizer assim, abre aspas, amamos a ciência, todos nós amamos, mas às vezes há coisas mais importantes. Isso interromperá, prejudicará a ciência, mas também nos faz lembrar que temos vidas comuns e conexões com pessoas que precisamos proteger. Fecha aspas. Temos aí uma fala boa para se pensar. Você se lembra que dissemos haver algumas frentes de raciocínio interessantes? Pois então, a segunda delas, que vamos tratar agora, se refere ao nosso comportamento coletivo. As notícias começaram de forma modesta, alertando para os cuidados que deveríamos tomar para evitar o contato com a doença. Passados alguns dias, as escolas e locais de trabalho tiveram suas portas fechadas. Afinal de contas, eram aglomerações de pessoas e um prato cheio
para o vírus continuar se multiplicando. O que nós fizemos no primeiro momento? Nós vimos naquilo uma oportunidade para um feriado desejado e fomos para as academias, para os shoppings, visitar amigos e familiares, passear despretensiosamente e também sem a mínima cautela. A diferença era que agora nós escolhíamos as pessoas com quem estaríamos. Diminuíram os casos? Evidente que não. E podemos colocar a culpa no governo, nos chineses, nos viajantes que puseram os pés no Brasil e iniciaram a propagação da doença, em quem quisermos. Depois que a coisa já passou, é fácil apontar o dedo e identificar onde houve falhas. Só que é difícil perceber isso no momento em que as coisas estão acontecendo. As informações naquele instante ainda eram muito imprecisas, sem contar a inumerável quantidade de notícias falsas. Até decreto nós demos um jeito de inventar para tentar colocar as pessoas em casa e transmitir um pouco de credibilidade. Ou apenas para treinar nossa redação oficial, não sei. Mas, se formos um pouco honestos, nós não temos feito a nossa parte como nós deveríamos. Em março de 2018, um grupo de pesquisadores lançou um estudo publicado na revista científica Science, falando sobre as fake news. Esse estudo ganhou uma forte projeção. Ele foi muito comentado no YouTube, ganhou espaço nos horários nobres da TV, e isso tudo porque ele abordou o comportamento nosso do dia a dia. Nós ficamos com o celularzinho ali na mão o tempo todo. Sentimos a vibração ou ouvimos o barulhinho da mensagem. E não tem trabalho, reunião, diversão que segura a vontade de dar aquela espiadinha, para saber o que vem por ali. As informações que circulam nas redes sociais são as mais variadas possíveis, sobre os mais diversos tópicos, tudo que podemos imaginar, inclusive coisas que nem deveríamos imaginar. Algumas notícias são boas, outras nem tanto, e tem aquelas que são terríveis. Umas agregam, outras desagregam. Algumas são verdadeiras, outras falsas. E os estudiosos do trabalho citado queriam entender justamente essa tal de fake news. E isso chamou muito a atenção deles, porque vinha acontecendo muito no contexto político. Você já não sabia mais o que era verdade e o que não era. Quando pensava poder confiar em um veículo de informação, de repente, descobre ser falsa notícia. E não era só sobre política, mas também sobre vacinação, nutrição, valores de ações. Imagina o tamanho do prejuízo. Ao mesmo tempo que o divulgador se beneficiava com a disseminação da informação, a sua credibilidade também ia sendo manchada. Nós vimos isso acontecer na prática. E foi observado que isso acontecia porque as redes sociais foram ficando mais homogêneas, criando uma polarização afetiva, na qual acabamos tendendo a aceitar mais notícias compatíveis com a nossa forma de pensar, afastando aquelas que são contrárias ao que já acreditamos. Mas o mais curioso do estudo foi que propagamos mais notícias falsas que verdadeiras, e de forma muito mais rápida. É difícil a pessoa verificar a veracidade de uma informação a menos que essa informação contrarie as suas preconcepções, ou a pessoa seja induzida a fazer isso. Sabe aquela cutucada de quem está ali do lado dizendo: presta atenção, isso não faz sentido. Pois é, nós acabamos, de uma forma geral, gostando mais do que a gente já gosta. Achamos que é mais persuasivo o que nós já acreditamos e aceitamos com muito mais facilidade o que nos agrada. Além disso, acabamos acolhendo um pouco melhor as notícias que vêm de fontes familiares e aquelas que são repetitivas. Afinal, nós pensamos, se tanta gente diferente está dizendo a mesma coisa, isso deve ser verdade. E eu estou aqui comendo mosca. E nós podemos até verificar a veracidade da informação. Só que o dedinho é tão esperto que acabava apertando o botão de compartilhar antes de qualquer certeza. As notícias sobre o coronavírus estão em alta e a todo instante o grupo do WhatsApp apita com uma nova informação. E nosso foco agora não é notícia falsa, mas aquela notícia que só coloca as pessoas para baixo. Morre mais um aqui, morre mais um ali, sem condições de trabalho aqui, sem condições de trabalho ali. Nada diferente do dia a dia de jornal televisivo. E não é que isso não tenha que ser divulgado. Só que o nosso pessimismo é muito grande.
E nós tendemos a colocar o nosso país e o ser humano, de uma forma geral, como os piores de todo o mundo. E seguindo os dados de estudo que acabamos de citar, quanto mais a coisa é repetida, mais ela vai parecendo ser verdade. A situação ainda não chegou ao pico, mas já caminhamos com a certeza de que em nenhum lugar do mundo será tão ruim quanto aqui. Mas por que nós não espalhamos também boas notícias? Se você acha que não existe nenhuma, muito provavelmente está procurando no lugar errado ou espalhando rápido demais tudo que chega até você, sem filtros e sem consciência. Só para citarmos alguns exemplos, uma senhora de 103 anos conseguiu se recuperar da doença. Um senhor de 100 anos também. Uma bebezinha que nasceu com vírus recuperou-se naturalmente. Pesquisadores australianos deram grandes avanços no entendimento de como funciona o nosso sistema imunológico em relação ao vírus. E pesquisadoras brasileiras foram fundamentais na codificação do genoma do vírus. E isso aqui é só um pouquinho. E por que nós estamos insistindo nesse assunto? Veja bem, existem pessoas muito preocupadas, pessoas que estão em pânico, que recebem mensagens como qualquer outra pessoa. Elas têm acesso à informação como qualquer um, mas o foco delas maior é na tragédia, e os lampejos de esperança são poucos ou nenhum. Você pode até achar que talvez não tenha nenhum. Só que essas pessoas, elas acreditam que é impossível haver esperança. Que os pesquisadores do mundo estão dando seu melhor de forma que algo de bom saia disso, parece uma quimera. Daí a hora que eu entro na história, com meu dedinho veloz, e começo a disparar notícias sem ler nem o título. E uma delas, vamos supor, seja um pouco mais impactante, podendo ser exagerado ou até completamente falsa. A pessoa lê, desesperada como é, e pensa: pronto, é o fim. Acabou agora. Daí tem uma poeirinha na casa dela e ela espirra. Quem vai fazer essa pessoa acreditar que ela não está contaminada? Ela passa a ter certeza e um dos acessos de desespero, desorientada, ela resolve ir procurar ajuda num pronto-socorro. E o que acontece? Ela entra em contato com quem de fato tem a doença. O resultado nós já sabemos. O medo cega e faz com que o raciocínio entre em segundo plano e acabamos fazendo besteira. E é por isso a importância de manter a calma e ficarmos bem ligados aos sintomas. E mais ligados ainda ao que nós estamos propagando. Pode parecer que forçamos um pouquinho a situação, mas nós precisamos entender que não é banal e nem estamos sendo convocados a ficar em casa à toa. O próprio Ministério da Justiça informou que podemos incorrer em penalidades disciplinadas nos artigos 268 e 330 do Código Penal, que versam respectivamente sobre medidas sanitárias preventivas e de desobediência, caso descumpramos determinações médicas de isolamento, quarentena e internação. Aí o espertinho vai pensar: uai, é só eu não dizer nada para ninguém. É uma escolha do indivíduo. Mas a família estará em risco, e mesmo que não aconteça nada de mais gravoso, essa é uma postura que precisa ser combatida. Não tem profissional de saúde e de segurança que não diga: não se trata de férias. Não vamos sair de casa a não ser em condições de extrema necessidade. Foi preciso haver o fechamento forçado de alguns estabelecimentos e templos religiosos, ameaças de multas. Em alguns locais, a polícia precisou fazer intervenções mais contundentes, porque as pessoas se divertiam nos parques como se fosse um belo dia ensolarado e mais nada importasse. Faziam exercícios físicos em grupos grandes, já que as academias haviam sido fechadas, e outras pessoas lotavam as filas de bancos. Qual seria o sentido de sairmos do trabalho e da escola para evitarmos o contato se nós vamos terminar por ir aos bancos, aos parques, às academias? Assim nós não ajudamos. Os noticiários enchem os nossos lares de informações densas e assustadoras por vezes. E mesmo assim, achamos que não acontecerá conosco. Isso não quer dizer
que não devamos ter tranquilidade. Só que uma coisa é tranquilidade, outra é negligência. Se você mora em um prédio, perto de uma pista de caminhar, olha pela janela e vê um monte de gente caminhando, passeando tranquilamente, com os cães, andando de bicicletas, de skate, aí você vai pensar o seguinte: se todos estão fazendo, deve ser uma coisa boa eu fazer também. Não deve ter nenhum problema. Você se arruma, desce pelo elevador, aperta todos os botões ali sem se preocupar, coça os olhos, põe a mão na boca e vai ser feliz no meio da galera. Afinal de contas, quando foi, você vai poder pensar que você teve um tempo só para você fazer o que quisesse numa tarde, no meio da semana. O problema é que não é uma situação para ser encarada assim. Nós entendemos que pode ser meio chato ficar em casa o tempo todo, mas ao mesmo tempo, isso nos revela algumas coisas interessantes. Quantas vezes nós já não falamos que seria bom se pudéssemos ficar um pouco mais em casa? Quantas vezes nós reclamamos que mal ficamos com a família, porque tudo é tão corrido para todo mundo? Daí agora que temos essa oportunidade, claro que em situações totalmente diferentes daquela do nosso desejo, o que nós fazemos? Reclamamos. Reclamar é quase um hobby, sem o qual a vida parece que perde o sentido. É claro que existem casos e casos. Algumas pessoas não podem simplesmente ficar em casa. E é justamente em respeito a essas pessoas que nós precisamos nos precaver. Necessidades básicas, como por exemplo a alimentação, não podem ser deixadas de lado. Mas até nisso nós podemos dar um jeito de evitar dar sorte ao azar. Muitos estabelecimentos têm oferecido boas condições para compras e eles ainda entregam em casa. Podemos ver se na nossa cidade existe esse tipo de serviço. E se não houver, nós sairemos. Mas não sairemos abraçando e cumprimentando com apertos de mão e beijinhos todos os que cruzarem conosco. E aqui é onde entra uma terceira frente de raciocínio sobre o aproveitamento da oportunidade, cuja pegada é mais individual. Essa reflexão vem responder sobre como agimos enquanto pessoas nessa situação toda e o que estamos de fato aprendendo. Porque se for para sairmos às ruas daqui uns dias sem termos melhorado nada, é um desperdício de potencial para a maioria de nós. Esse vírus nos impõe uma situação capaz de revelar a nossa atitude, ou até mesmo a falta dela. Quão egoístas temos sido? Quão agressivos estamos? Algumas pessoas, se pudessem, tacariam pedras em outras que estão infectadas ou com meras suspeitas da doença, e fariam isso como se estivesse fazendo um favor. Quem está doente, neste momento, não precisa de censura, precisa de cuidados. Você pode ter na lembrança algum sem noção que saiu doente contrariando as recomendações e espalhando a doença por aí, o que é gravíssimo. Ou até mesmo pessoas que chegaram de viagens e não se preocuparam em tomar medidas preventivas. Mas a esmagadora maioria dessas pessoas é muito mais negligente ou fora do eixo do que de fato má. Claro que isso não abona o que foi feito. Claro que isso não deixa a situação impune. Mas ninguém quer ficar doente. Embora sempre tenha aquele invencível que prefere pegar a doença logo e ficar livre dela o quanto antes, não se importando tanto com quem pode ser infectado por meio dele. Mas de uma forma geral, também, ninguém em sã consciência quer sair espalhando o vírus por aí. Nosso problema nesse sentido é muito mais cultural, parece que a ficha demora a cair. Precisamos de um saculejo para ver se pega no tranco. E em todo caso, vale a pena pensar em como temos agido. Nós temos recebido relatos de comportamentos quase animalescos. Hoje, se você precisar sair às ruas, isso não significa que você não possa olhar para outras pessoas e sorrir, por exemplo. Nem significa que você tenha que tratar atendentes com grosseria. As recomendações não englobam indiferença, xingamentos, censuras, agressividade. O fato do outro poder estar contaminado mesmo sem que ele saiba, não torna o inimigo a ser trucidado. Não faz dele a encarnação do mal ou enviado do demônio. Se o outro vem feliz e descuidado para o seu lado, cabe a você agir com serenidade, pedindo que sejam mantidas as normas de segurança. Se nossas palavras forem firmes, e isso não significa ríspidas e secas, o outro vai entender. Só que,
Você precisa de uma análise sincera do seu comportamento, porque tendemos a ser muito complacentes conosco, acreditando que apenas o outro erra, o outro é o sem noção. E sempre temos uma justificativa e nos convencemos de que ela é suficiente para explicar as nossas cabeçadas e toda a bola fora que nós damos. Acontece que nem sempre isso é verdade. Essa situação de ficar em casa nos força a dividir o espaço por um tempo que não habitual com a nossa família. Às vezes fica mais fácil, como dissemos anteriormente, enfrentarmos a pandemia do que lidar ali com as dificuldades de dentro do lar. O pai e o filho que têm problemas, eles vão ficar lado a lado, contrariando as próprias vontades, só que eles têm nisso uma chance ímpar de estreitar laços e acabar com esses conflitos. Ou se não, ao menos, começar a trabalhá-los de uma forma mais efetiva. Da mesma forma, os casais que vivem em relacionamentos já desgastados, em situações muito complicadas, é uma oportunidade de olhar no olho e ter uma conversa franca, amparando arestas. Em nenhuma dessas situações significa que vai ser fácil, mas também não é nada fácil viver carregando ressentimento, andar para o lado e para o outro com orgulho ferido, dividir a casa com quem já nem respeitamos mais ou que às vezes nem nos respeita. Além do mais, é muito triste saber que nós poderíamos ter feito algo, mas não fizemos, porque queríamos que a iniciativa do outro fosse tomada. E esse outro talvez estivesse muito mais machucado que nós mesmos, e nós sequer percebemos isso, já que ficamos muito mais concentrados na nossa própria dor, nos nossos próprios problemas. Essa é uma das possíveis razões para explicar por que a gente sai de casa, compra todo o supermercado como se o mundo fosse acabar agora, e estocar tudo sem se preocupar com ninguém mais, convencendo-nos de que quem chegou primeiro tem preferência, como se essa fosse a manifestação mais pura e última da justiça. Trabalhar em conjunto não é só para pesquisadores em busca da cura, mas de todos nós na disciplina dos nossos próprios atos e até mesmo na sobriedade do consumo. De uma forma ou de outra, esse período é temporário. E nós não podemos nos permitir voltar à rotina anterior como sendo as mesmas pessoas. Graças à tecnologia, hoje está tudo muito mais acessível. Leitura, curso, diversão, dica, tutorial. Nós podemos nos exercitar em casa, acompanhando ótimos treinadores. Podemos pegar ideias de receitas com cozinheiras fantásticas, com cozinheiros incríveis. Podemos resolver problemas bancários num clique. Podemos meditar e pensar melhor sobre os nossos sonhos, os nossos desejos, sem ficar presos na pressão que os ponteiros dos relógios exercem sobre nós. O mundo está mais conectado. Médicos estão fazendo e trazendo contribuições valiosas para nos auxiliar. Professores têm dado aulas fantásticas para esclarecer e aplacar o medo, libertando-nos do desconhecimento. E também estão trabalhando no sentido de nos instruir sobre outras inumeráveis quantidades de coisas. A boa vontade e o trabalho se aliaram como nunca, e pessoas estão mudando vidas verdadeiramente. Vamos nos felicitar com tudo isso que nós já conquistamos. E vamos batalhar, tanto quanto for possível, para que esses conteúdos sejam acessíveis ao maior número de pessoas possível. Isso, de fato, uma hora passará. O desespero, o sofrimento, a reclamação constantes, embora muitas vezes presentes, não serão capazes de resolver o problema. E eles podem, inclusive, aumentá-los, dependendo de como a gente for agir. No que nós podemos mudar, nós agimos. No que nós não podemos mudar, cabe-nos aguardar com confiança e esperançosos. Agora é, para a maioria de nós, o momento ideal de escolher o que vamos fazer, ver e ouvir, sem deixar que os outros façam isso por nós. Embora o controle nunca tenha saído da nossa mão, tempos antes parecia que sim. Nós podemos escolher a conversa que nós teremos em casa. É hora de fazermos uma varredura sobre o que temos sentido e começarmos a trabalhar um pouco melhor na nossa programação mental,
direcionando-a para o sentido do sucesso e da realização. Se você estava infeliz ou angustiado antes de ser obrigado a parar, não se deixe tomar pela ansiedade imaginando quando tudo voltará. As coisas não precisam ser como elas eram antes. E esse suspiro de agora pode nos ajudar a colocar a cabeça no lugar com um pouco mais de tranquilidade e nos dar coragem para tomar algumas decisões que às vezes a gente ainda não teve coragem de assumir. Sempre após uma tempestade vem uma calmaria. Se nos conectamos com aquilo que acreditamos e cultivamos os pensamentos construtivos e saudáveis, a nossa autoestima agradecerá, o nosso corpo agradecerá, a nossa mente agradecerá e com certeza as pessoas ao nosso lado também agradecerão. Mudando o próprio lar, nós teremos feito uma mudança significativa no mundo, mesmo que isso represente uma pequena parcela dele, mesmo que a gente nem acredite que isso é possível. Na teoria dos juros compostos, nós não podemos desprezar os pequenos aportes de coisas boas, feitos com consistência ao longo dos anos. Se nunca investimos em nós mesmos, está aí uma boa hora para começarmos. Nós, do Mudeu, desejamos a todos muita reflexão, aprendizado, autoconhecimento, tranquilidade e paz nestes dias. E nos colocamos de prontidão, como um grupo disposto a oferecer o nosso melhor na mudança necessária do mundo e do eu. Se você quer se aprofundar no tema, as referências científicas aqui citadas estão listadas em nosso Instagram, @_mudeu, na postagem referente a esta reflexão. Lá você também encontrará nossos outros canais e saberá como entrar em contato conosco. Aguardamos você. Até breve!